Está aqui com os proprietários da Dopamina, o Davi e o Dudu, e nós vamos começar a fazer a entrevista com eles. Bom, primeiro a gente vai começar a perguntar o histórico, né? Então, quando e por quem e como a organização foi criada? Show. Quer responder, Davi? Eu respondo. Pode responder essa primeira aí. Então, o projeto ele nasceu, na verdade, em dezembro. Ele nasceu no mundo das ideias, né? Foi quando eu e o Davi a gente discutiu sobre a primeira vez sobre a ideia de um comércio alimentício voltado para alimentação saudável. Mas até então era só uma ideia. A gente resolveu começar a executar de fato em março. E aí a Dopamina abriu as portas dia 28 de maio. Foi quando de fato a gente abriu para o público. Começou então em dezembro de 2024 e aí vocês abriram a loja no ano passado, em 25. Exato, dia 28 de maio. Beleza. A segunda pergunta é qual é o propósito da organização e por que ela foi criada? Show. Então, o propósito da Dopamina é a gente reunir uma dor que tinha, ainda mais na área que a gente quis trabalhar, que é no ramo alimentício, voltada para performance, né? Então as pessoas podem ir se alimentar de uma forma saudável, só que gostosa também. E também a gente preza para criar um senso de comunidade ali nas nossas lojas, assim, né? Então reunir todo mundo desse lifestyle para se interagir lá mesmo, criar esse ecossistema da dopamina. Legal, então é mais assim para o público fitness ou Isso. Todo mundo que pratica, quer iniciar uma vida, ou já vive, uma vida mais saudável, né? Uma vida mais ativa. Exato. Até complementando da visão, o propósito da Dopamina é entregar um estilo de vida saudável para quem vive ou quer viver essa vida. Então, a gente pretende entregar isso em forma de produto, experiência e, enfim, tudo que engloba essa experiência para entregar de forma mais eficaz possível uma experiência saudável ali para a pessoa que quer viver ou já vive isso. legal. E a terceira pergunta é qual é o objetivo da organização hoje? Acho que nessa segunda pergunta, né, vocês responderam um pouco, mas aí vocês podem complementar, por favor, qual é o objetivo da dopamina hoje? Só uma dúvida, o objetivo da dopamina como propósito ou como business? O objetivo da dopamina como organização. Tá. Então, nosso objetivo, né, complementando aquilo que a gente falou, é criar esse ecossistema, esse lifestyle, né, mais saudável, e estar também no mundo inteiro, né? Então, é um propósito que a gente quer também estar em todos os cantos do mundo. Né? Toda unidade tem tudo que é lugar para todo mundo ter essa experiência. E a gente ajudar as pessoas a buscar isso, né? Quem busca isso. E no futuro, como a dopamina gostaria de ser reconhecida pelos seus stakeholders? Show. Então, acho que a dopamina gostaria de ser reconhecida como um lugar onde a pessoa encontra essa experiência, estilo de vida saudável, alimentação saudável, então tudo que engloba a verdadeira dopamina, que é o que a gente acredita, que não é a dopamina que a pessoa vai se arrepender no dia seguinte, pelo contrário, ela vai buscar algo que seja uma virtude para ela e no outro dia ela vai se orgulhar de ter feito essa escolha. Então a dopamina espera que, né, a gente seja no futuro essa experiência de alimentação e de socialização.
Legal. Obrigada, meninos. Aí a Mari vai agora continuar fazendo as perguntas da parte do mercado. Bom, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é: em qual segmento de mercado a organização atua? Se serviços, bens de consumo durável, não durável? Isso foi algo que a gente aprendeu agora na nossa matéria, né? Show. Hoje nós trabalhamos com produtos no ramo alimentício, mas como a gente estava falando antes, a gente quer expandir um pouco para outras áreas também, mas sempre voltado para produtos duráveis e não duráveis também, tem bastante no leque. A organização vende para pessoa física ou para pessoa jurídica? Física. A organização foca em algum tipo de consumidor específico? Nicho, customização? Show. Sim, hoje a gente acaba tendo sim um público-alvo definido, que é justamente essas pessoas desse lifestyle mais voltado para o wellness. Beleza. Como dono da organização, avalia esse mercado. Aqui está. Em desenvolvimento, alta concorrência. Como que vocês avaliam a empresa de vocês? Falando um pouco de mercado, é um mercado que está em desenvolvimento, é um mercado muito novo, é um mercado que, na verdade, o mercado wellness, né, ele ficou muito forte depois do movimento pós-pandêmico, né, que a gente teve em 2021. Então, realmente, as pessoas pararam para se preocupar mais com a alimentação. Hoje, o nosso público-alvo ainda é a minoria, a grande minoria, né? Hoje as pessoas buscam ainda por alimentação que não seja segmentada para o nosso nicho específico, que é fitness, né? Mas a gente acredita muito no potencial desse mercado a longo prazo. Por isso que a gente está se posicionando nele. Porque a gente acredita que realmente as pessoas que buscam essa dopamina real, elas no dia seguinte não se arrependem. Então, normalmente elas tendem a ficar a longo prazo com esse estilo de vida. Já as pessoas que hoje optam por outros tipos de alimentação e experiência, o comportamento delas tem se mostrado que existe uma transição, né, de comportamento, de um comportamento que não se preocupa com a alimentação, que não se preocupa com o bem-estar, para então um comportamento que já tem uma preocupação bem maior com o estilo de vida saudável e com alimentação saudável, etc. Então é um mercado ainda pequeno quando a gente compara com o mercado global, mas ele tem um potencial enorme. Ótimo. Quem são os seus concorrentes hoje? Quem são os concorrentes da organização? Show. Nós temos concorrentes maiores, né? Empresas grandes que atuam no mesmo produto, seria a Smoothie, que é uma organização que está no Brasil todo. Temos outras também que chamam Ju Street, não tem diretamente no Brasil, em Brasília, mas parece que vai vir. Temos concorrência local, que são empresas menores também, mas são concorrentes também. E acho que, não sei, Dudu, você lembra de mais algum aí? Então, quando a gente para pensar em produto, o Davi listou aí os principais, né? Smoothie, a gente tem esse concorrente local que, no caso, é um food truck, né? Mas existem outras possibilidades de concorrência quando a gente enxerga que a pessoa vai tomar uma água de coco ao invés de tomar um smoothie. Se isso for entrar como concorrência, a gente poderia considerar empresas de alimentação saudável no geral, cafeteria, lanchonete saudável, que existem algumas em Brasília, né? Manguti, na Asa Sul tem algumas também, então eu acho que o Davi listou as principais que são diretamente relacionadas ao produto, mas essas concorrências também não deixam de
de impactar, porque é uma outra opção de escolha saudável para a pessoa. Perfeito. O que a organização tem que a concorrência não tem? Que a empresa de vocês tem, no caso? Eu diria que o movimento, a marca. Hoje em dia é nisso que você consegue se diferenciar. Porque hoje a dopamina não vem de smoothie. Hoje a dopamina vem de status, experiência. A pessoa, ao tirar uma foto do copo, ela não está comprando só o smoothie, ela está comprando a caracterização de que ela é uma pessoa que se preocupa com a alimentação, que está no parque da cidade, se alimentando bem, praticando esporte e fazendo parte de um grupo seleto. Porque hoje a gente tem um público-alvo definido, que normalmente são pessoas com poder aquisitivo bom. Então, a pessoa, ao pegar aquele produto, que a gente pensou nisso antes de lançar a marca, que foi a experiência instagramável, que o pessoal chama, né? Que é realmente se preocupar como você entrega o seu produto, a embalagem, etc. Então, além do produto ali, da matéria-prima, que são as frutas batidas com suplemento, a pessoa também compra a experiência de fazer parte de um movimento jovem, descolado, fitness, né, wellness. Então, tudo isso são diferenciais ali quando a gente pensa em diferenciais. Boa. O que a concorrência tem que a organização não tem? Eu diria que, se a gente voltar, né, para essas marcas maiores, como o Eduardo estava falando mais cedo, né, na pergunta anterior, eu diria que seria mais estrutura. Né? Estrutura eita, porra, caralho. Isso, obrigado. Mas, enfim. De logística também, né? E de distribuição. Como eu tinha comentado, né? Se for diretamente com o nosso produto, dar o exemplo da Smoothie ou até a própria Moma, que eu acho que se entra, né, encaixa naquilo que o Eduardo tinha falado, de ser um produto, uma marca que é uma opção saudável também. Eles têm bastante mais estrutura, tanto quanto de colaboradores, quanto de logística, de estocagem. Seria isso hoje, eu enxergo. Tem mais pontos também, né? Entra nisso também, exatamente. Consegue distribuir mais, né, a marca dele na região toda de Brasília, do Brasil. Perfeito, gente. Agora a gente vai passar para o mix de marketing da organização com as perguntas de produto e serviço. Bom, gente, então, seguindo o nosso protocolo aqui, eu tenho algumas perguntinhas para fazer para vocês. A primeira é, o que a organização oferece ao mercado? Quais são os produtos ou serviços que vocês oferecem e comercializam, né? Se vocês puderem citar para a gente. Show. Hoje a gente promove, né, para os clientes produtos de alimentação. Então, hoje o nosso principal produto são os smoothies e os shakes proteicos, que são basicamente batidas de frutas congeladas misturadas com suplementação ou não. Esse é o principal produto da dopamina, mas a gente entrega também outros produtos como energético, para auxiliar as pessoas ali com o pré-treino, água, mas hoje é basicamente isso. A gente também já trabalhou com snacks, né, que são barrinhas de proteína e tudo mais, mas normalmente são produtos funcionais de alimentação saudável. Uhum. E o Davi até comentou um pouco, né, mas eu queria saber quais são os problemas que o produto de vocês ajuda a resolver, se ele atende a qual necessidade do consumidor, né? Top. Hoje a gente se encaixa em um fast food saudável. Então a gente atende bastante, muitos dos nossos clientes, inclusive, eles usam a dopamina como algo diário.
A gente tem cliente que todos os dias passa lá na Dopamina, tomam os mesmos smoothies. Então, o nosso produto ajuda a pessoa, né, o cliente, consumir uma refeição de uma forma bem mais rápida e prática. E saborosa também. Como o Eduardo tinha comentado, a gente tem sabores que tem proteína, tem energético. Todos os nossos sabores também foi calculado, foi revisado por um profissional de nutrição também. Então, é um produto que atende essa necessidade da pessoa ter que tomar algo nutritivo, algo gostoso de uma forma rápida. Então, até mesmo, por exemplo, a gente tem um produto que ele é a base de açaí, né? Mas a diferença é que você toma num copo com canudo. Para isso até é mais fácil do que você comer com colher. Então, você pode ir para o trabalho, enquanto isso você está tomando lá a sua dopamina, que está te ajudando a bater os seus macros, enfim, está te ajudando a tomar o seu café da manhã de uma forma bem mais rápida e saudável, tanto quanto nutritiva. E até você já respondeu a próxima pergunta, mas tem a ver com que frequência o produto de vocês é vendido, né? Se é diariamente, mensalmente, mas vocês falaram que é vendido diariamente. Vocês costumam abrir todos os dias da semana? Isso. Atualmente a gente abre todos os dias, de segunda a segunda. Entendi. De segunda a sexta a gente tem um período de 12 horas, né, das 8 da manhã até as 8 da noite. Na semana a gente encurta um pouquinho, por conta que é uma necessidade também, né, da equipe, e o qual também no final de semana não é. E tem algum dia que é melhor de vendas, vocês diriam? Se é mais final de semana ou se é mais meio de semana? Sábado. Assim? Sábado é o melhor dia, porque junta os nossos dois públicos ali, né? Que a gente já, como falei, o diário ali é dos alunos da academia do lado. Sim. E é o nosso público-alvo. E também, no sábado, tem os atletas que usam o parque ali, né, para fazer o seu triatlo, né, ou no caso do triatlo, né, que é ciclismo, corrida. Então, o sábado é um dos melhores dias porque junta tanto o pessoal da academia, que a academia é muito ativa nesse dia, e o parque em si também, que ele é muito ativo. Sim, entendo. E qual que é o volume de venda de vocês? Vocês têm esse número mensal, diário, semanal? Você diz de quantidade ou quantidade de venda? Os dois. Show. Então, ele tem uma leve variação no fim de semana. Dia de semana, a média do faturamento é R$ 1.500. Né? Aí, hoje a gente tem um ticket médio de R$ 40. Né? No fim de semana, a média de faturamento no sábado seria R$ 2.500 e domingo R$ 2.000. Né? Então, quando a gente pensa no ticket médio de R$ 40, dia de semana a gente está falando de um volume de venda de 37 a 40 smooths. E no fim de semana, no sábado, no caso, a gente está falando de volume de 62 smooths. Então, é mais ou menos isso. Sim. E existe algum tipo de sazonalidade na venda do produto de vocês? Tem alguma época que vende mais? Por exemplo, férias, talvez, alguma coisa assim? Por que existe essa sazonalidade, vocês acreditam? Por ser um produto que ele é consumido gelado, né, a gente remete bastante ao milkshake ou até o próprio açaí, depende muito do clima também, né? Ainda mais na nossa operação hoje, que é no food truck e no parque da cidade, a gente depende bastante desse clima. Então, dias chuvosos, as vendas são bem piores, enquanto dias com bastante sol, calor, as vendas são muito boas. Entendi. Exato. E pode falar, Dudu, se quiser. Não, eu ia complementando porque existe a sazonalidade também de períodos, épocas do ano aqui em Brasília, né, a nossa região. A partir de novembro a gente tem um aumento grande das chuvas, que tende a acabar ali por meados de março, abril. Então, esses meses a gente passa pelo desafio que o Davi comentou, de dias de chuva, que são normalmente piores do que os dias ensolarados, que são os melhores para a gente. Entendi. E quais vocês acreditam que é o diferencial do produto de vocês? Cara, o sabor. Eu vejo que é muito sabor. Realmente, produtos, principalmente das grandes empresas que estão no mercado de smoothie aqui no Brasil,
por conta da escala, eles acabam, às vezes, perdendo um pouco o controle de qualidade. Como a nossa operação é enxuta e chega a ser até quase artesanal, a gente tem um controle de qualidade muito, muito bem definido. Então, aí, por a gente estar diariamente na operação, a gente consegue sempre entregar um produto de excelência com um sabor inigualável. E como eu tinha falado antes, a questão da experiência do movimento, que entra no produto. Quando a pessoa copo, não é só as frutas com o suplemento batido, ela pega também toda a questão da experiência do movimento. Só complementando um pouco, né? Voltando a falar da nossa concorrência da região, né? Tem outro food truck também que vende o mesmo produto, mas eu e o Dudu, a gente, desde o início, como ele falou, a gente queria focar bastante na experiência. Então, assim, a gente, desde o copo de plástico, a gente queria ter mais qualidade do que o convencional, tanto quanto as frutas também. Então, nossas frutas hoje a gente pega com um fornecedor de extrema qualidade, que atende super bem a nossa demanda, e com uma qualidade muito boa. Por tratar de frutas, as frutas têm sazonalidades, né? Sim. Esse nosso fornecedor ele consegue manter a mesma qualidade o ano inteiro por conta de um estoque muito grande que ele tem. Então, é uma coisa que o nosso concorrente ali da área não tem também, sabe? Não tem esse controle bem definido da matéria-prima do produto dele, quanto a gente tem. Entendi. Bom, sobre produto é isso. Agora eu vou passar para a Bia, que ela tem uma pergunta de praça para falar com vocês. Vamos lá. Quais são os canais de distribuição dos produtos ou serviços comercializados? WhatsApp, e-commerce, loja física, redes sociais? E cite todos os canais de comercialização usados atualmente pela organização. Legal. Atualmente, as nossas vendas, né, é somente presencial. A gente ainda não está no delivery, né, que eu acho que entraria no canal de comercialização, mas é um plano bem próximo aí que a gente vai querer atingir. Mas atualmente é só físico, na unidade da loja mesmo física. Entendi. E aí vocês têm o Instagram da marca, que vocês divulgam os produtos, precificação do produto não, né? Mas vocês vão ali divulgando quais sabores vocês têm, como que funciona nas redes sociais, como que vocês utilizam? Putz, não entendi muito bem, porque travou bastante. Eu vou repetir a pergunta. Vocês têm o Instagram da Dopamina, certo? E lá vocês Sim. vão colocando os smoothies, os sabores que vocês têm ali na rede social, mas vocês não colocam a precificação. Na verdade, o Instagram é só uma forma de divulgar a empresa, mas o único canal de distribuição que a gente tem hoje é a loja física, que fica no estacionamento 10 do Parque da Cidade. É, na verdade, um food trailer. E daí ele fica ali no estacionamento 10, é o único canal de distribuição que a gente tem hoje, a única fonte de receita da Dopamina. Certo. Obrigada, meninos. Aí a Mari vai fazer as perguntas da promoção. Top. Como é estruturado o marketing da organização? Show. Então, hoje nós temos uma equipe de social media que ajuda bastante a gente a realizar as promoções nas redes sociais. De equipe, é basicamente ela voltada para o marketing, né? Eu não sei se é uma equipe de videomaker entraria também, mas como eles realizam, pronto, então perfeito. A gente também tem uma equipe de videomakers que realizam, né, a questão da captação de conteúdo, e a social media que organiza toda esses processos voltados para as redes sociais, até quando postar a campanha, quais campanhas postarem, qual vai ser a sequência, enfim. E hoje eu e Dudu, né, eu e o Eduardo, a gente está à frente
de criar essas campanhas, né, a partir da gente. E os processos vão diante para essas duas equipes. Entendi. Quem é responsável pelas publicidades da organização? Praticamente também a mesma. Fazendo uma pergunta. Hoje a gente está organizando mais essa área da comunicação. Eu estou entrando mais à frente dessa área da comunicação. Então, pode-se dizer que eu, por enquanto, assim, mas está sendo um processo de mudança. Né? No início era bastante eu e o Eduardo, e a gente está começando a terceirizar mais os processos. Um dos processos que a gente está gostando bastante, está trazendo um resultado muito bom de terceirizar, é justamente essa área da comunicação. A gente está gostando bastante de investir em mais pessoas. Perfeito. Quais são os canais de comunicação da organização? Quem gerencia? Bacana. Hoje, nosso maior canal da comunicação da Dopamina é o Instagram. E quem está mais à frente do Instagram é a nossa social media. Mas também, de novo, ainda eu e o Eduardo, de vez em quando, temos que entrar lá para responder alguns comentários, algumas dúvidas. Mas quem está mais à frente realmente é a social media. Entendi. E o Instagram é a principal meio de comunicação hoje da Dopamina. A gente tem algumas demandas pontuais também no WhatsApp de clientes já fiéis que chamam a gente para fazer o pedido, né? Então, essas são as duas únicas fontes de comunicação que a gente tem hoje, que é o Instagram e o WhatsApp. Vocês postam no status também do WhatsApp? Não, ali é só para realizar pedido mesmo. Entendi. Quais são os canais de comunicação mais usados, redes sociais e por quê? Show. Eu diria, sem dúvida, o Instagram mesmo. Porque o Instagram hoje a gente consegue criar um cardápio digital que pode estar na mão de qualquer pessoa que a gente queira atingir. Então, a gente consegue criar campanhas através de tráfego pago ou até o próprio tráfego orgânico. Inclusive, foi um meio que ajudou muito a gente criar o nosso nome aqui em Brasília. Foi o canal orgânico no Instagram. Voltando lá atrás nas perguntas anteriores, né, a gente quis sempre entregar uma experiência muito boa, um produto muito diferenciado, para fazer com que a pessoa tenha vontade de se sentir pertencida a esse movimento, a esse brand da marca, e postar e marcar a gente. Então, desde o início da Dopamina, a gente não investiu R$1 em tráfego pago, sempre foi muito orgânico. Isso traz um resultado muito bom para a gente. Sim. Há uma frequência pré-estabelecida para as publicações e promoções? Por quê? Legal. Essa sequência é mais voltada da parte da social media. Hoje já está mais terceirizada para isso. Ela tem a estratégia dela voltada para lá, para organizar direitinho as campanhas e para manter o Instagram sempre engajado e movimentado. E também comunicar, por exemplo, agora a gente está fazendo uma parceria com a Red Bull. Essa semana, ou provavelmente no início da semana que vem, no máximo, a gente já vai lançar algumas campanhas voltadas para essa parceria. Então, por isso que tem que ter esse planejamento certinho, para nunca ficar sem post, até porque os processos de captação de conteúdo são bem complexos, demanda tempo, edição, enfim. Então, é muito importante ter essa organização, por isso que vimos que é interessante fazer esse investimento com social media, para manter sempre a marca presente online. Ainda mais nos dias de hoje, né? Se quem está no digital está saindo aí da maioria. Exatamente. É muito importante estar na tela da galera aí. Vocês já fizeram alguma campanha de venda ou marketing que deu certo? Qual foi e por que vocês acham que deu certo? Boa. A gente já fez algumas campanhas, né? Uma marcante foi uma collab com uma marca de creatina em gummy. Ela foi uma campanha que deu certo porque trouxe uma visibilidade grande por
conta da troca de base de usuários. Como a gente fez uma collab nas redes sociais, tanto os nossos clientes viram a Jubi, quanto os clientes da Jubi puderam conhecer a Dopamina. Então, algumas pessoas foram lá na Dopamina por conta dessa campanha. Outra campanha que talvez foi mais uma ativação dentro de um evento foi o próprio evento com um grupo de música eletrônica daqui de Brasília, que chamou Wave Nest. Esse evento acabou trazendo também um resultado legal para a gente, porque, de fato, foi uma vitrine para a marca, para a Dopamina, porque tinham pessoas do público-alvo e um público qualificado ali presente. Então, essa campanha que não foi tão virtual e sim mais presencial também foi outra que deu muito certo. E, por último, também a parceria com o Grupo Metrópolis, né? A gente foi para alguns eventos esportivos da Metrópolis, e como o nosso público hoje são pessoas que praticam esporte, que se preocupam com alimentação, estilo de vida saudável e que, consequentemente, estão em uma frequência muito alta no Parque da Cidade, que é o local onde fica a nossa loja. Foi muito interessante a gente ter feito a parceria com os eventos esportivos da Metrópolis, porque o nosso cliente também estava ali. Então, acabou trazendo credibilidade, mais pessoas puderam conhecer a marca e, posteriormente, voltarem na Dopamina. Então, foram algumas campanhas que a gente fez que acabou gerando um resultado legal. Entendi. Vocês já fizeram alguma campanha de venda ou marketing que deu errado? Qual e por quê? Às vezes uma que não trouxe o resultado que vocês estavam esperando, ou atingiu um público distante, às vezes tráfego pago tem disso, né? Eu acho que não necessariamente, eu não sei se entra nessa linha, mas a gente talvez ter aberto uma unidade no deck, pode entrar, ou nisso? A gente fez campanhas ali, a gente chegou a abrir uma outra unidade da Dopamina. Antes tinha 2 canais de distribuição, que era no Parque da Cidade e no Lago Norte. A gente abriu uma unidade no Lago Norte e daí a gente rodou campanha lá, a gente fez tráfego lá, só que acabou não gerando resultado tão legal porque o nosso público era muito diferente. A gente viu que ali as pessoas eram um público mais qualificado, então as campanhas não geraram resultado tão expressivo. E também, lá no deck, a gente fez algumas campanhas a moda antiga, né, que o pessoal chama, com cartãozinho físico, em collab com outras marcas ali do deck, né, alguns estúdios, fitness, wellness, e acabou não gerando resultado tão expressivo porque também não era o nosso público. Já no parque, a gente não fez nenhuma campanha que não tenha gerado um resultado. Até então, todas geraram um resultado legal. Entendi. Bom, agora eu vou passar para a parte de preço. Acredito que o Caio que vai coordenar por agora. Boa noite, Dudu. Boa noite, Davi. Tudo bem? Boa noite, Caio. Como a Mariana falou aí, eu vou estar fazendo umas perguntas mais sobre a precificação dos produtos de vocês, né? Tanto o Smooth, que é o produto principal de vocês, quanto os outros, né? E a primeira pergunta que eu queria começar é se vocês poderiam citar, né, o valor de cada produto que vocês vendem hoje na Dopamina, quais são esses produtos também, se for possível falar. Show. Então, começando pelos smoothies. Hoje nós temos 2 propostas de smoothies. Então, temos os proteinados e os frutados. Os frutados é uma proposta mais leve, né, mais à base só de fruta mesmo. E nós temos 2 tamanhos. A gente tem de 360 e de 480. Todos eles têm uma classificação única, né, desses frutados. Então, o 360 ele sai por R$ 26,90 e o maior de 480 sai por R$ 29,90. Aí, do shake proteico, temos 2 sabores, banoffee e o banoffee, que saem por R$ 33,90, o menor, o maior R$ 35,90. E um sabor específico, a gente usa um produto, cara, que é muito diferente, que é o Super Coffee. Ele entra nessa linha dos proteicos também, né?
ele sai do menor de R$ 35,90, do maior de R$ 37,90. Aí nós iniciamos uma parceria, como eu comentei um pouco mais cedo, né, com a Red Bull. Nós temos 2 produtos com essa collab, dessa marca, né, que é o Red Berry e o Dopa Boom. Os dois são um pouco, ticket um pouco maior, o 260 a partir de R$ 48,90 e o maior R$ 44,90 também. Aí temos também bebidas, não sei se, mas enfim, temos a água normal por R$ 5. Custa não, perdão, vendendo por R$ 5. Água por R$ 60 ou R$ 6. E o Red Bull de todos os sabores que comercializa R$ 15,90. Perfeito. Caio, desculpa te interromper, mas quando eles falarem, você pode, por favor, desligar o microfone, que tá dando um pouquinho de interferência no som. Ah, não, perfeito, perdão. Vou estar, quando estiver falando, vou falar. Desculpa aí. Nada. E vocês, como os donos da marca, né, eu gostaria de saber como que vocês avaliam esse valor, né, com relação aos concorrentes de vocês, se é um preço que quando o público-alvo de vocês for procurar, né, é um preço que eles tenham, assim, para poder gastar, né? Nossa, Caio. Então, até é interessante a gente falar sobre a precificação, que nós investimos também numa equipe de financeiro, eles ajudaram a gente nesse processo, e nós tivemos um reajuste recentemente, faz nem uma semana que a gente fez esse reajuste, e a gente teve que fazer esse reajuste por conta do custo mesmo dos produtos. Como eu falei mais cedo, cara, o copo ele é um pouco mais caro porque a gente quer dar uma experiência melhor para o cliente tira foto e traz um retorno para a gente. As frutas também, cara, são de extrema qualidade. O whey que a gente usa nesses proteinados não sei se vocês conhecem a marca Dux. O pote dele você compra quase a R$ 300, sabe? Então, assim, a qualidade de tudo é muito boa. E a gente teve esse reajuste, mas pela qualidade assim, do produto, eu vejo que a gente não teve uma experiência pode dizer, um reflexo ruim que os nossos clientes tiveram. Acho que não teve isso. Porque esse ajuste foi até significativo, como eu falei, um whey que a gente usa da Dux, então a gente estava tendo certo prejuízo em vender a dose no preço anterior. Então, você tem ideia, era dose única por R$ 8. Hoje a mesma dose é R$13,90. Então teve um aumento significativo. Só que eu acho que não teve uma reação muito ruim dos nossos clientes por conta que os nossos clientes entenderam o motivo de custar aquilo. É relativamente muito novo, né? Muito nova essa nova alteração, então a gente não tem muita prova de que não teve muita alteração nas vendas, né? Então, mas em resumo, hoje nosso concorrente local, o produto dele é mais barato que o nosso, mas eu enxergo que muitos dos nossos clientes entenderam o motivo da gente ser um pouco mais caro, né? Questão de preço. Eu acho que a gente conseguiu criar um valor no nosso produto. Perfeito. E para finalizar, né, que a nossa chamada também já tá acabando, eu gostaria de saber, a pergunta aqui, qual é o ticket médio da organização? Só que vocês já falaram que ele está entre 40. Eu vou mudar um pouquinho essa pergunta, eu gostaria de saber como que vocês medem o ticket médio de vocês semanal, né, o mensal e o anual. Como que vocês falariam para mim, né, esse ticket médio semanal, mensal e anual? Legal. Hoje a gente usa Quer falar? Pode falar. Show. Hoje a gente usa um sistema PDV, né? Então isso tudo tem as métricas online, porque todas as nossas transações financeiras elas são feitas pela maquininha de cartão, até as do dinheiro. Então até as do dinheiro entram na transação da maquininha de cartão, até para ter isso ali depois no dashboard. Então, por conta de ter toda essa integração de sistema, a gente consegue ter um acompanhamento independente da linha temporal, seja mensal, diária, anual, etc. Então, o nosso ticket médio ele
era R$ 30 e depois dos ajustes que a gente fez, ele foi para 40. Então, a gente consegue ter essa noção por conta da visibilidade que esse sistema dá para a gente. Não, perfeito, então. Eu acho que era somente isso, as perguntas que nós tínhamos. Bia, você quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que não, que a chamada já está acabando também. Mas eu acho que é isso. Peraí. Davi e Dudu, em qual academia vocês ficam? Na frente de qual academia? Ah, tá. A gente fica bem próximo da Unic. Entendi. Então, querendo ou não, vocês acreditam também que a clientela de vocês, né, ser mais da Unic ali durante a semana, vocês acreditam que eles continuam ali mantendo o ticket médio da organização?